Naquela noite fria e chuvosa, com as calçadas molhadas refletindo as luzes trêmulas dos postes, eu, Helena, trilhava um caminho solitário até o restaurante Le Chic. Cada passo meu era um eco surdo nas poças d'água, um lembrete palpável da distância que havia colocado entre meu passado e aquele momento. O vento gelado açoitava meu rosto, arrastando consigo folhas encharcadas que se agarravam à minha saia velha e remendada. Ao me aproximar do restaurante, o brilho dourado que emanava de suas grandes janelas parecia uma barreira entre dois mundos, o luxo deslumbrante lá dentro e a crueza molhada das ruas aqui fora. As pessoas, elegantemente vestidas, chegavam em carros que brilhavam sob a chuva como cristais, suas risadas flutuando no ar antes de desaparecerem atrás das portas automáticas. Encostei-me por um momento ao muro frio ao lado da entrada, observando. Será que ele ainda me reconhecerá? Questionei a mim mesma, sentindo uma pontada de nervosismo. Será que ele vai sequer olhar para mim? A ideia de Marcelo, meu filho, não me reconhecer apertava meu coração como um punho gelado. Tomando uma respiração profunda, ajeitei meu lenço na cabeça, cobrindo os cabelos que o tempo havia embranquecido, e decidi entrar. Empurrei a porta de vidro, que se abriu com um sussurro suave, desvelando o calor convidativo do interior do restaurante. Um mundo de vozes alegres, talheres tilintando e música suave me envolveu de imediato, quase me fazendo esquecer da umidade que impregnava minhas roupas. Enquanto meus olhos se adaptavam à iluminação dourada, percebi que alguns olhares curiosos já começavam a me avaliar, medindo minha presença deslocada entre eles. Aproximei-me hesitante do balcão onde uma recepcionista, com um sorriso polido que não chegava aos olhos, me observava. Boa noite, comecei, minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Eu gostaria de falar com o gerente, por favor. É muito importante. Ela me examinou de cima a baixo, o sorriso esmaecendo aos poucos. Você tem certeza de que está no lugar certo, senhora? Este é um restaurante de alta classe. Talvez tenha se enganado de endereço. Não estou enganada. Eu preciso falar com o Marcelo. É de família. Insisti, sentindo meu coração bater mais rápido ao mencionar seu nome. A recepcionista hesitou, depois pressionou um botão sob o balcão, chamando alguém que, presumi, poderia resolver a situação. Por favor, aguarde um momento. Assim que ela se afastou, um jovem casal ao meu lado cochichou algo entre si, lançando olhares furtivos em minha direção. Eles provavelmente comentavam sobre minha roupa desgastada, sobre como eu parecia deslocada ali. Envolvi-me mais em meu casaco, tentando ignorar o frio que de repente sentia por dentro. A espera pareceu interminável. A cada segundo que passava, mais eu duvidava de minha decisão. Talvez isso tenha sido um erro, pensei, o medo começando a me consumir. Mas então, lembrei-me do motivo pelo qual estava ali, do amor que ainda guardava por meu filho, apesar dos anos de separação. Isso me deu força para permanecer ali, firme, aguardando o momento em que Marcelo apareceria. Foi então que a recepcionista voltou, acompanhada por um homem que não reconheci. Seus passos eram firmes, sua expressão inescrutável. Senhora, por favor, venha comigo, ele disse, indicando o caminho para um canto mais reservado do restaurante. Segui-o, meu coração agora batendo não só de nervosismo, mas de uma esperança renascente. Cada passo que dava parecia me aproximar mais do meu passado, e talvez de um futuro que ainda poderíamos ter. O homem parou e se virou para mim com uma expressão suavizada. Marcelo já vai chegar. Ele estava terminando de supervisionar a cozinha. Ele é o gerente aqui, sabe? Leva o trabalho muito a sério. Sim, eu sei, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Olhei ao redor, absorvendo cada detalhe do lugar que meu filho comandava com tanto cuidado. Era mais do que eu poderia ter imaginado, e de alguma forma, saber disso encheu meu coração de orgulho. Fiquei ali, esperando. O coração aos poucos se acalmando com a certeza de que, independentemente do que acontecesse a seguir, eu havia dado o primeiro passo para tentar consertar o que havia sido quebrado há tanto tempo.
Ao atravessar o limiar do restaurante Le Chic, senti imediatamente o contraste entre o calor aconchegante do ambiente e o frio que penetrava até os ossos lá fora. O aroma de pratos finamente preparados misturava-se à suave melodia de um piano ao fundo, criando uma atmosfera quase mágica, que, se não fosse por um detalhe, seria perfeita. Meus olhos mal tiveram tempo de se ajustar ao brilho sutil das luzes de cristal quando senti os olhares. Eram olhares que queimavam não pela curiosidade, mas pelo julgamento. Cada par de olhos que encontrava os meus parecia transbordar de desdém e surpresa, como se questionassem como alguém com minha aparência ousara entrar em um local tão distinto. Foi então que a vi, a mulher atrás do balcão. Camila, a recepcionista, jovem e impecavelmente vestida, sua postura tão rígida quanto a expressão em seu rosto. Ela me observou de cima a baixo, seu olhar crítico pausando em cada detalhe desgastado de minha roupa simples e remendada. O sorriso forçado que adornava seu rosto desvaneceu-se tão logo nossos olhos se encontraram. "Boa noite", comecei, tentando manter minha voz firme e educada. "Eu gostaria de..." Ela me interrompeu antes que eu pudesse completar a frase. "Senhora, este não é um lugar para pessoas como você", Camila disse, cada palavra pingando de desgosto. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se minha mera presença a incomodasse profundamente. "Eu sei que pode parecer estranho", respondi, tentando não deixar a emoção embargar minha voz. "Mas eu realmente preciso falar com o gerente. É extremamente importante." Camila olhou ao redor, provavelmente para garantir que ninguém importante estava observando nossa interação. "Senhora, por favor, entenda que este é um estabelecimento de alto padrão. Nós prezamos pela atmosfera e pelo conforto dos nossos clientes", ela explicou, sua voz um sussurro condescendente. "Eu entendo isso, jovem", retruquei, sentindo uma mistura de frustração e determinação. "E eu asseguro que minha visita não será longa. Eu apenas preciso de alguns minutos com Marcelo." A menção do nome de Marcelo pareceu alterar ligeiramente a postura de Camila. "Você conhece o Sr. Marcelo?" perguntou ela, uma sobrancelha arqueada em dúvida. "Sim, eu o conheço. Ele é meu filho", revelei, observando atentamente sua reação. Camila engoliu em seco, claramente não esperando por essa revelação. Ela hesitou, seu olhar alternando entre a dúvida e a surpresa, antes de finalmente acenar com a cabeça relutantemente. "Um momento, por favor", disse ela, antes de se afastar para falar ao telefone, provavelmente para verificar minha alegação ou notificar alguém sobre minha presença. Enquanto esperava, afastei-me ligeiramente do balcão, observando as interações ao meu redor. Casais riam baixinho, garçons moviam-se graciosamente entre as mesas, e em algum lugar próximo, uma taça de vinho brindava uma ocasião especial. Era um mundo que parecia tão distante do meu, um mundo do qual eu havia sido parte muitos anos atrás, antes que a vida me levasse por caminhos tortuosos e inesperados. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Camila retornou, acompanhada de um homem que reconheci imediatamente, mesmo após tantos anos. Meu coração disparou ao vê-lo, tão elegante e autoritário, seu rosto ainda carregando traços do menino que eu uma vez conheci. "Senhora, o Sr. Marcelo está a caminho", Camila anunciou, sua voz agora um pouco mais suave, talvez em reconhecimento da verdade que eu havia revelado. "Por favor, aguarde aqui." Assenti, meu coração ainda batendo descompassado. Marcelo estava vindo, e com ele a chance de redenção, de explicar tudo o que havia acontecido, de talvez reconstruir algo que havíamos perdido. A atmosfera do restaurante Le Chic, que até então se mesclava entre o requinte dos suaves acordes de piano e o tilintar das taças de cristal, foi abruptamente cortada pela aproximação ameaçadora de Bruno, o segurança. Seu uniforme impecável e a postura rígida não deixavam dúvidas sobre sua autoridade no local. A expressão no rosto dele era severa, seus olhos fixos em mim com uma resolução inabalável. "Senhora", ele começou, sua voz firme e baixa, projetada apenas para que eu ouvisse. "Este não é um lugar adequado para você. Preciso que saia agora, por favor."
Sua mão indicava sutilmente a direção da saída, uma clara ordem de despejo. O choque da abordagem direta me fez vacilar por um momento. Senti uma mistura de indignação e tristeza, mas sabia que não podia me dar ao luxo de mostrar fraqueza. Bruno, por favor, eu entendo a confusão aqui, mas eu realmente tenho uma reserva. Respondi, minha voz tremendo ligeiramente sob o peso da situação. Uma reserva? Bruno replicou com um tom de incredulidade, olhando-me como se avaliasse a veracidade de minhas palavras. Senhora, eu trabalho aqui há muitos anos e posso garantir que não é costume nosso atender. Bem, alguém em sua condição. Eu asseguro que há um engano. Por favor, verifique novamente. Está no nome de Helena Moraes. Insisti, tentando manter a calma. A frustração borbulhava dentro de mim, mas eu sabia que qualquer demonstração de raiva só pioraria as coisas. Bruno hesitou, claramente conflituoso entre sua função de manter a ordem e o emergente sentimento de que poderia realmente haver um erro. Está bem, vou verificar sua reserva, mas por favor aguarde aqui e não cause mais nenhum desconforto aos nossos convidados, disse ele, antes de se afastar em direção à recepção. Enquanto ele conversava com Camila, que digitava algo no computador, pude sentir os olhares dos outros clientes sobre mim. Eram olhares pesados, carregados de julgamento e desaprovação. Alguns cochichavam entre si, escondendo suas bocas com as mãos, enquanto outros simplesmente franziam o senho, incomodados com minha presença. Está aqui realmente uma reserva para Helena Moraes, ouvi Bruno dizer, sua voz misturada com surpresa e talvez uma ponta de constrangimento. Ele voltou até mim, sua postura um pouco menos rígida. Minhas desculpas, mas senhora Moraes, sua reserva está confirmada. Por favor, me acompanhe até sua mesa. Apesar do alívio que senti ao saber que minha reserva foi honrada, a forma como a situação foi tratada deixou uma marca dolorosa. Segui Bruno pelo salão, cada passo ecoando mais alto do que eu gostaria, a sensação de todos os olhos em mim mais intensa do que o brilho das luzes acima. Bruno me conduziu a uma mesa isolada, um pouco afastada do centro do salão, onde o burburinho das conversas e o som do piano eram apenas um murmúrio distante. Aqui está, senhora. Se precisar de algo, não hesite em chamar, disse ele um pouco mais ameno. Assim que ele se afastou, tomei um momento para me recompor, respirando fundo para acalmar o coração ainda acelerado. Olhei ao redor, absorvendo o ambiente luxuoso e a sofisticação que me rodeava, e então me preparei para o que viria a seguir. Eu sabia que essa noite era apenas o começo de uma jornada muito mais complicada e emocional do que simplesmente reivindicar uma mesa em um restaurante de luxo. Após ser conduzida por Bruno a uma área mais isolada do restaurante, ainda sentia os olhares curiosos e por vezes reprovadores dos outros clientes. Resolvi não deixar a situação me abalar e me dirigi novamente ao balcão, onde Camila, a recepcionista, continuava seu trabalho com um ar de profissionalismo que não disfarçava sua desaprovação. Chegando ao balcão, encarei Camila com determinação. Desculpe incomodar novamente, comecei, mantendo minha voz o mais firme possível. Mas acredito que houve um erro. Poderia verificar minha reserva mais uma vez? Está no nome de Helena Moraes. Camila me olhou com um misto de surpresa e irritação, como se minha persistência fosse um inconveniente desnecessário. Ela suspirou audivelmente e, com um sorriso irônico que não chegava aos olhos, respondeu: Uma reserva? Aqui? Você realmente insiste, não é? Ela pegou o livro de reservas pesado que repousava sobre o balcão, abrindo-o com um floreio teatral. Vamos então ver essa sua reserva. Enquanto ela folheava as páginas, sua expressão de certeza começou a vacilar. Cada página virada aumentava a tensão, e percebi uma leve hesitação em seus movimentos. Eu observava, quase não ousando respirar, enquanto os segundos se estendiam como horas. Finalmente, com uma última virada de página, Camila parou. Lá estava, claro como o dia, o nome Helena Moraes, escrito meticulosamente na caligrafia elegante do livro. A surpresa em seu rosto era evidente,
e sua postura antes confiante diminuiu um pouco. "Ah, aqui está", ela disse, a voz um misto de surpresa e relutância. "Parece que você realmente tem uma reserva." Seu olhar voltou-se para mim, agora com um brilho de curiosidade misturado à incredulidade anterior. "Me desculpe pela confusão, Sra. Moraes. Não esperávamos... Bem, não é comum." "Obrigada, Camila", interrompi, antes que ela pudesse continuar. "Eu entendo. É um equívoco compreensível." Meu tom era calmo, mas firme, mostrando que, apesar de tudo, eu não estava disposta a me deixar intimidar. Camila assentiu, ainda claramente desconcertada pela situação. "Um momento, por favor", ela disse, antes de se afastar para falar ao telefone, provavelmente para avisar alguém da minha presença confirmada. Enquanto esperava, refleti sobre as barreiras invisíveis que tantas vezes são colocadas com base nas aparências. Aquela noite estava se revelando mais desafiadora do que eu esperava, mas também estava me dando a oportunidade de enfrentar preconceitos e, quem sabe, abrir caminhos para futuros entendimentos. Logo Camila voltou, acompanhada por uma figura que eu reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tantos anos. Era Marcelo, meu filho, agora homem feito, cuja expressão misturava confusão e cautela ao se aproximar. "Senhora Moraes", Camila anunciou, "o senhor Marcelo vai atendê-la agora." Ela me deu um breve aceno de cabeça, talvez como um pedido silencioso de desculpas, antes de se retirar. Marcelo parou à minha frente, seus olhos me estudando como se tentassem desvendar um enigma. "Mãe!" ele murmurou, a palavra carregada de uma surpresa cautelosa. O caminho até minha mesa no restaurante Le Chic foi mais longo e tortuoso do que eu poderia ter imaginado. Não apenas fisicamente, pelas curvas elegantes do estabelecimento, adornado com flores exóticas e iluminação suave que projetava sombras artísticas nas paredes, mas emocionalmente, cada passo era um lembrete do abismo entre o mundo dos clientes habituais e o meu. Marcelo, meu filho, agora o gerente, conduzia-me com uma expressão indecifrável. Ele parecia ao mesmo tempo confuso e cauteloso, como se a mulher diante dele oscilasse entre a estranha e a mãe que ele uma vez conheceu. Seus passos eram firmes, mas sua mão em meu cotovelo era gentil, quase hesitante. Conforme avançávamos, os murmúrios dos outros clientes tornavam-se mais evidentes. "Olha aquela mulher!" Escutei uma voz sussurrada vinda de uma mesa próxima, carregada de intriga e surpresa não disfarçada. "Ela parece perdida, não acha?" Outro cliente, um homem de meia idade com um terno impecável, riu baixinho antes de responder. "Perdida? Ela parece mais fora de lugar. Como ela conseguiu entrar aqui?" Suas palavras, embora sussurradas, cortavam o ar como lâminas afiadas. "Marcelo, quem é essa senhora?" Uma mulher elegante, vestindo um vestido de seda que refletia o brilho suave das luzes do restaurante, inclinou-se para fora de sua cadeira enquanto falava, a curiosidade tingindo sua voz de um tom quase acusatório. Marcelo, mantendo seu profissionalismo, respondeu com diplomacia. "Uma convidada muito esperada, senhora. Por favor, desfrute de sua refeição." Seu tom era firme, mas seus olhos encontraram os meus brevemente, cheios de perguntas não verbalizadas. Quando finalmente chegamos à minha mesa, um canto isolado que oferecia uma vista tanto do interior do restaurante quanto das luzes cintilantes da cidade através das grandes janelas, Marcelo puxou a cadeira para mim. "Aqui está a mãe. Espero que esteja confortável", ele disse, sua voz baixa e ainda carregando um traço de incredulidade. "Obrigada, Marcelo. Estou mais preocupada com você, porém." "Como está se sentindo com tudo isso?" Perguntei, tentando ler sua expressão enquanto ele se sentava à minha frente. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos de forma pensativa. "É muito para absorver, mãe. Eu não sei o que pensar. Por que agora? Por que assim?" Nossas conversas foram interrompidas pelos garçons que se aproximavam para anotar os pedidos, cada um exibindo a perfeita mistura de eficiência e discreta curiosidade. Eles se moviam com uma graça estudada,
mas seus olhares ocasionalmente se desviavam para mim, como se tentassem conectar as peças de um quebra-cabeça inesperado. Assim que ficamos a sós novamente, respirei fundo, preparando-me para as perguntas que sabia que estavam por vir. Era um desafio não apenas explicar o passado, mas também enfrentar as repercussões que cada verdade revelada poderia trazer. Marcelo me olhava fixamente, sua expressão um misto de confusão e cautela. Mãe, precisamos conversar sobre muitas coisas. Ele começou, sua voz firme, mas baixa. Eu preciso entender o que aconteceu, por que você desapareceu de nossas vidas. Eu assenti, sentindo o peso de anos de silêncio entre nós. Sim, nós temos muito o que conversar. Estou pronta para te contar tudo, Marcelo, desde o começo. Após a conversa inicial tensa com Marcelo, ele foi abruptamente chamado para resolver um problema urgente na cozinha. A súbita solidão na mesa me envolveu rapidamente, enquanto os ruídos do restaurante continuavam ao meu redor, cada risada e clique de talheres ecoando de forma distante em meus ouvidos. Sentada ali, perdida em pensamentos, meus olhos percorriam sem foco o salão, até que uma figura familiar passou apressadamente entre as mesas. Era um garçom, jovem e ágil, cuja semelhança com Marcelo naquela idade era notável. Por um momento, meu coração se acelerou com a memória viva do passado que aquele rosto evocava. Marcelo! Minha voz escapou num sussurro involuntário, a esperança momentânea desfazendo-se ao perceber que ele não reagia ao nome. Talvez ele não tivesse ouvido, ou talvez, naquele breve segundo, ele escolheu ignorar, focado em suas tarefas. Impulsionada por uma mistura de nostalgia e um desejo repentino de conexão, aguardei que ele passasse novamente perto da minha mesa. Desta vez, quando ele se aproximou, chamei-o com mais firmeza. Jovem, por favor. O garçom parou e se virou, a surpresa evidente em seu rosto ao ser chamado assim diretamente. Sim, senhora. Como posso ajudá-la? Sua voz era cortês, sua postura profissional, mas havia um calor ali que me lembrava dolorosamente de Marcelo. Desculpe-me, pensei que fosse outra pessoa. Confessei, sentindo uma pontada de constrangimento misturada com desapontamento. Você se parece muito com alguém que conheci, meu filho. Ele sorriu, um sorriso que carregava uma gentileza genuína. Acontece bastante, senhora. Espero que isso não tenha trazido problemas. Posso fazer algo mais pela senhora? Não, obrigada. Respondi, devolvendo o sorriso com um aceno de cabeça. Ele acenou discretamente antes de se afastar, mergulhando novamente na sua rotina de trabalho. Senti-me estranhamente reconfortada, apesar do breve momento de confusão. O garçom me lembrou de que, embora o passado não pudesse ser alterado, as lembranças dele ainda traziam resquícios de alegria. Senti uma nova resolução se formar dentro de mim, um desejo renovado de esclarecer as coisas com Marcelo, de reparar os laços que haviam sido desgastados pelo tempo e pelo silêncio. Logo, vi Marcelo retornando à minha mesa, sua expressão agora mais composta, os traços de tensão anteriores substituídos por uma calma cautelosa. Era evidente que ele estava pronto para ouvir e talvez falar, para realmente nos confrontarmos com o nosso passado compartilhado e todas as suas complexidades. Marcelo caminhou em direção à minha mesa com uma serenidade forçada, típica de um gerente acostumado a resolver crises sem demonstrar emoção. Cada passo que ele dava parecia pesar toneladas, carregado com a relutância de enfrentar a situação desconfortável que se desenrolava diante dele. Ao se aproximar, parou à beira da mesa e me olhou diretamente, uma expressão neutra moldando suas feições. Posso ajudá-la? Ele perguntou, a formalidade de suas palavras cortando o ar entre nós. Não havia traço de reconhecimento em seus olhos, apenas a cautela profissional de quem gerencia um estabelecimento de alto nível. Respirei fundo, sentindo uma mistura de dor e determinação. Marcelo, sou eu. Helena, sua mãe. Minhas palavras flutuaram no espaço, pesadas e carregadas de significado. A reação dele foi um misto de choque e incredulidade. Marcelo piscou várias vezes, como se tentasse ajustar a imagem diante dele à memória que tinha de sua mãe. Mãe?
A palavra escapou de seus lábios quase como um sussurro, carregada de uma confusão palpável. Sim, sou eu, Marcelo. Sei que é difícil acreditar depois de tanto tempo. Continuei, minha voz trêmula com a emoção que tentava conter. Eu tinha que te ver. Tinha que explicar tudo. Marcelo se sentou lentamente na cadeira à minha frente, ainda processando a realidade diante dele. Como? Por que agora? Depois de todos esses anos, como você me encontrou aqui? As perguntas fluíam uma após a outra, cada uma tingida com uma mistura de ressentimento e curiosidade. Eu sempre soube onde você estava, Marcelo. Eu te acompanhei à distância, sempre respeitando seu espaço, sua vida. Mas agora, as coisas mudaram. Eu mudei. E eu precisava ver você. Precisava que você soubesse a verdade sobre o que aconteceu. Expliquei, cada palavra carregada com o peso de anos de silêncio e segredos não ditos. Marcelo olhou para mim, seus olhos finalmente começando a mostrar um vislumbre de compreensão, embora ainda guardassem muita cautela. A verdade? Ele perguntou, sua voz baixa, quase receosa. Que verdade, mãe? O que você quer dizer? Respirei fundo, sabendo que as palavras que viriam a seguir poderiam mudar tudo entre nós. Sobre o porquê de eu ter ido embora, sobre o que realmente aconteceu naquela época. Não foi por escolha, Marcelo. Foi por necessidade, por circunstâncias além do meu controle. Eu estava doente, gravemente doente. A revelação pareceu atingi-lo como uma onda, fazendo-o recuar na cadeira. A confusão deu lugar a uma dúvida dolorosa, e ele passou a mão pelos cabelos, tentando assimilar a informação. Você estava doente? Marcelo ecoou, sua voz um misto de surpresa e incerteza. E por que não voltou depois? Por que nos deixou pensar o pior? Eu tentarei explicar tudo, cada detalhe, prometi, estendendo a mão sobre a mesa na esperança de que ele a pegasse. Mas, por favor, tenha paciência comigo. Vai levar um tempo para atravessarmos tudo isso. Marcelo hesitou por um momento antes de finalmente estender sua mão e segurar a minha, um gesto tímido de aceitação. Está bem, mãe, estou ouvindo. As palavras caíram no ar entre nós com um peso sufocante. Marcelo, ainda segurando minha mão, retirou-a suavemente e se levantou, uma muralha de frieza endurecendo seu rosto. Minha mãe está morta, ele disse, sua voz um eco frio e distante que reverberou dolorosamente em meu peito. Ele se virou, sua postura rígida, preparado para se afastar de mim, de nossa história, de tudo que eu esperava reconstruir. Espere, por favor. Minha voz quebrou com o desespero. As palavras saíram apressadas, carregadas de emoção. Não vá ainda. Há algo que você precisa ver, algo que eu preciso explicar. Minhas palavras agarraram-se a ele como se fossem mãos físicas, pausando seus passos. Marcelo hesitou, sua mão na cadeira, o corpo tenso como se cada músculo estivesse pronto para me excluir de sua vida novamente. Ele se virou lentamente, seu olhar carregado de uma mistura de raiva e uma dor mal contida. O que você poderia possivelmente mostrar que mudaria qualquer coisa agora? Sua voz estava carregada de ceticismo, como se desafiasse a realidade de minha presença. Do bolso do meu casaco, retirei um pequeno envelope amarelado pelo tempo, as bordas desgastadas pela frequência com que eu o manuseava ao longo dos anos. Por favor, apenas veja isto, pedi, estendendo o envelope para ele. A hesitação cruzou o rosto de Marcelo antes de ele finalmente aceitar o envelope e extrair com cuidado o conteúdo. Era uma carta, uma que eu havia escrito durante um dos momentos mais sombrios da minha vida, explicando as circunstâncias da minha doença, da decisão de me afastar, do medo de que minha presença pudesse causar mais mal do que bem a ele e a seu irmão. A caligrafia tremida refletia o tremor em minhas mãos naquela época, cada palavra um testamento da dor e do sacrifício. Marcelo leu a carta em silêncio, suas expressões oscilando entre a incredulidade e a compreensão gradual. Quando ele terminou, seus olhos, agora um pouco mais suaves, levantaram-se para encontrar os meus. Você estava doente? Ele perguntou, sua voz quebrando um pouco com a nova compreensão que começava a tomar forma. Sim, Marcelo, respondi.
a emoção clara em minha voz. Eu estava muito doente e os médicos não tinham certeza de que eu sobreviveria. Eu não queria que sua última lembrança de mim fosse em um hospital. Eu pensei que seria melhor. Achou que seria melhor me deixar pensar que estava morta? Marcelo interrompeu, sua voz subindo em frustração, misturada com a dor de anos de mal-entendidos. Você pensou que desaparecer seria melhor para nós? Eu estava errada, admiti, sentindo as lágrimas começarem a formar-se nos meus olhos. Eu estava tão errada e sinto muito por todo o sofrimento que causei. Marcelo colocou a carta sobre a mesa, respirando fundo, claramente lutando para processar as revelações. Ele olhou para mim, um longo e penetrante olhar que tentava reconciliar a imagem da mãe que ele pensava ter perdido com a mulher sentada à sua frente. Eu preciso de um momento para pensar sobre tudo isso, ele disse finalmente, sua voz mais suave, mas ainda trêmula com a carga emocional do nosso encontro. Assenti, reconhecendo a necessidade dele de espaço para absorver a verdade. Claro, Marcelo, eu estarei aqui quando você estiver pronto para falar novamente. Ele acenou levemente, uma confirmação muda, antes de se afastar para dar espaço aos seus pensamentos e às emoções que agora começavam a transbordar. Enquanto ele se afastava, segurei a carta entre minhas mãos, um pequeno pedaço de papel que carregava o peso de um passado doloroso e a esperança tênue de reconciliação. Marcelo, ainda absorto em seus pensamentos turbulentos e claramente abalado pela carta, voltou lentamente à mesa após alguns minutos de reflexão solitária. Sua expressão era a de alguém que tentava juntar peças de um quebra-cabeça há muito esquecido. Ao se aproximar, percebi que ele ainda carregava a necessidade de entender completamente, de ver mais, de saber mais. Antecipando sua necessidade por mais evidências do passado, do que realmente aconteceu, tirei do bolso do meu casaco uma fotografia desgastada pelo tempo, as bordas um pouco amareladas e o papel levemente enrugado. Com mãos trêmulas, estendi a foto para ele. Marcelo aceitou a fotografia com uma cautela reverente, como se tocasse em um fragmento delicado de história. Ele a examinou, seus olhos percorrendo cada detalhe da imagem que capturava um momento de alegria familiar tão distante agora. A foto mostrava uma jovem versão de mim mesma, claramente mais vibrante e saudável, segurando um pequeno Marcelo ao lado de seu irmão mais novo no que parecia ser um dia ensolarado de piquenique. Onde conseguiu isso? Ele murmurou, a voz um sussurro rouco de incredulidade e curiosidade. Seus dedos tocavam levemente a superfície da foto, quase como se temesse que pudesse desintegrar-se sob seu toque. Eu guardei comigo. Sempre, respondi, minha voz baixa, carregada de emoção. Mesmo quando estava no hospital, quando tudo parecia incerto, eu mantinha essa foto comigo. Era um lembrete dos momentos felizes, um lembrete de você e seu irmão, do que eu estava lutando para voltar. Marcelo olhou para mim, depois novamente para a foto, como se tentasse conectar as memórias de sua infância com a realidade da mulher sentada à sua frente. Eu me lembro desse dia, ele disse finalmente, sua voz trêmula com a ressurgência de memórias antigas. Nós fomos ao parque e você nos ensinou a fazer pipas, não foi? Sim. Sorri, as lágrimas brotando nos meus olhos ao lembrar aquele dia despreocupado. E você estava tão orgulhoso da sua pipa porque ela voou mais alto que todas as outras. Marcelo segurou a foto um pouco mais firme, como se ela pudesse ancorá-lo a essas lembranças mais felizes, a uma versão de sua mãe que ele não precisava questionar ou duvidar. Eu não sabia, mãe. Não sabia que você guardava isso, que ainda pensava naqueles tempos. E sempre pensei, sempre, assegurei a ele, minhas próprias emoções ameaçando transbordar. E agora, Marcelo, eu espero que possamos encontrar uma forma de voltar, não ao passado, mas a um lugar onde possamos ser família novamente. Ele assentiu, ainda segurando a foto, agora com uma nova luz de entendimento em seus olhos. Eu gostaria disso também, mãe. Vamos tentar. A tensão entre nós começou a dissolver-se lentamente,
substituída por uma compreensão tácita de que, embora o caminho à frente pudesse ser complicado, agora havia uma possibilidade de reconciliação, de cura. Marcelo e eu nos acomodamos de volta às nossas cadeiras, agora menos como um gerente e uma cliente, e mais como mãe e filho tentando reconectar fios de uma relação há muito desfiada. A mesa, iluminada suavemente pela luz baixa do restaurante, tornou-se um espaço confessional, onde as verdades há muito guardadas seriam finalmente reveladas. Marcelo, comecei, minha voz firme, apesar da tempestade de emoções que eu sentia. Há tanto que você não sabe, tanto que foi deixado por dizer quando eu desapareci da sua vida. Respirei fundo, buscando coragem para desvelar memórias que há muito estavam seladas dentro de mim. Eu estava voltando do trabalho numa noite chuvosa. O acidente foi algo que não pude prever. Um motorista perdeu o controle e colidiu com o meu carro. Tudo depois disso foi um borrão de luzes, sons e dor imensa. Relembrei. As imagens daquela noite ainda vívidas em minha mente. Marcelo ouvia, imóvel, absorvendo cada palavra. Eu acordei no hospital, cercada por máquinas e médicos. Eles não tinham certezas, apenas prognósticos sombrios. A recuperação foi longa e cheia de incertezas. Eu estava quebrada, fisicamente e emocionalmente. Lágrimas começaram a formar-se nos cantos dos seus olhos enquanto ele segurava minha mão. Um gesto de suporte e busca por conexão. Por que você não nos chamou? Por que nos deixou acreditar que você tinha sido tirada de vocês? Completei por ele, sentindo um nó na garganta. Eu pensei nisso todos os dias. Mas olha para mim, Marcelo. Naquela época, eu estava uma sombra do que eu era. Eu não queria que vocês me vissem daquela forma. Não queria que suas últimas lembranças de mim fossem de uma cama de hospital. Eu queria me recuperar, voltar para vocês como a mãe que vocês lembravam, não um fardo. Você nunca poderia ser um fardo, Marcelo disse, a voz embargada pela emoção. Não importa como, nós só queríamos você de volta. Eu sei, meu filho, eu sei agora. Mas naquela época o medo e a dor me cegaram. E quando finalmente comecei a melhorar, o tempo já tinha passado demais. Tive medo. Medo de que vocês tivessem se movido para além da minha falta. Que não haveria espaço para mim na sua vida renovada. Sempre haveria espaço para você, mãe, ele afirmou, apertando minha mão entre as suas. Eu me arrependo tanto, Marcelo. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas tudo o que posso fazer agora é pedir seu perdão e esperar que possamos começar a reconstruir algo novo juntos. Eu disse, as palavras carregadas com a sinceridade de alguém que havia enfrentado seus próprios fantasmas. Marcelo assentiu, limpando uma lágrima que teimosamente rolava por sua face. Nós temos muito o que conversar, muito o que consertar. Mas eu estou aqui agora, disposto a ouvir e tentar entender. A reconstruir, mãe. O peso das revelações deixou o ar entre nós carregado de uma nova compreensão. Um novo começo, talvez. E enquanto nos sentávamos juntos, enfrentando as sombras do passado, uma nova esperança começou a brotar, frágil, mas real. Marcelo olhava fixamente para a mesa, seus dedos brincando distraidamente com a borda do guardanapo de linho, uma expressão de conflito marcada profundamente em suas feições. A revelação de tudo o que eu havia passado, das circunstâncias que nos separaram, parecia balançar as fundações de suas crenças e emoções. Ele finalmente levantou os olhos, encontrando os meus, e a vulnerabilidade que via ali era palpável. Eu não sei o que dizer, ele murmurou, sua voz um sussurro rouco de incerteza. Todo esse tempo, eu pensei que você tinha me abandonado, que nós não éramos suficientes para você ficar. Marcelo, eu comecei, minha voz firme apesar do tremor de emoção que ameaçava quebrá-la. Nunca houve um único dia em que eu não pensasse em você e em seu irmão. Não houve um momento em que eu não sentisse a dor da nossa separação. Tomei uma respiração profunda, buscando a coragem para continuar. Você e seu irmão eram tudo para mim, e a decisão de ficar longe foi a mais difícil que já tive que tomar. Ele ouvia,
cada palavra parecendo ser pesada e avaliada em sua mente. Mas por que não tentou nos contactar depois, quando você estava melhor? Por que deixou que continuássemos pensando o pior? O medo, confessei, olhando para baixo, envergonhada pela minha própria covardia. O medo de descobrir que eu havia perdido vocês para sempre, que vocês não me queriam mais em suas vidas, e quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava dar o primeiro passo. Levantei meu olhar, encontrando o dele novamente. Eu estava errada, Marcelo, tão errada. Marcelo suspirou, passando as mãos pelo rosto, uma tentativa de compor seus pensamentos e emoções. Eu sempre precisei de você, mãe. Nós precisávamos de você, ele disse, a dor clara em sua voz. Saber que você estava viva todo esse tempo e escolheu ficar longe. Isso vai levar algum tempo para eu processar. Eu entendo, eu disse suavemente, respeitando a magnitude de sua dor e confusão. E eu esperarei, pelo tempo que for necessário. Estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. Estou pronta para dar todos os passos que precisarem ser dados para reconstruir a confiança, para curar as feridas. Marcelo olhou para mim, seus olhos buscando sinceridade nos meus. Isso vai exigir muita conversa, muita abertura. Estamos ambos prontos para isso? Estou mais do que pronta, afirmei, sentindo uma determinação renovada. E estarei ao seu lado em cada passo desse caminho, não importa quão difícil seja. Ele assentiu lentamente, ponderando minhas palavras. Então vamos começar, ele decidiu, uma resolução cautelosa tomando forma. Vamos começar a curar. Com essa aceitação tênue, um novo capítulo se abria entre nós, repleto de desafios, mas também de esperança. Enquanto nos preparávamos para enfrentar esse caminho juntos, um sentimento de alívio começou a se estabelecer, suavizando as bordas da dor que nos havia mantido separados por tanto tempo. As luzes suaves do restaurante Le Chic pareciam mais brilhantes enquanto o peso do silêncio entre nós finalmente começava a diminuir. Marcelo e eu estávamos imersos em uma conversa sincera, que já estava longe de ser apenas formalidades. Cada revelação e confissão adicionava uma camada de complexidade à nossa relação, mas também pavimentava um caminho para um entendimento mais profundo. Eu nunca quis isso, continuei, buscando nas profundezas do meu ser as palavras certas para transmitir uma verdade dolorosa, porém necessária. Eu sei que pode parecer que eu abandonei você e seu irmão, mas na realidade, tudo o que eu queria era protegê-los. Eu estava tão frágil, tão doente. Tive medo de que minha presença apenas trouxesse mais dor e preocupação para vocês. Marcelo ouvia atentamente, seu olhar fixo em mim, absorvendo cada palavra. Via-se em seus olhos uma luta interna para reconciliar a imagem da mãe que ele havia construído em sua mente ao longo dos anos com a mulher sentada à sua frente. Após um longo momento de reflexão, ele suspirou profundamente, uma expressão de resignação suavizando as linhas de seu rosto. Lentamente, ele estendeu a mão sobre a mesa, um gesto de trégua e talvez de busca por conexão. Eu posso tentar entender. Não vou fingir que é fácil, ou que posso simplesmente esquecer todos esses anos, mas eu vejo você aqui, tentando explicar, tentando consertar as coisas. Talvez possamos começar de novo. Segurei a mão dele, sentindo o calor e a firmeza do seu aperto. Eu gostaria muito disso, Marcelo. Não há nada que eu deseje mais do que ter a chance de fazer parte da sua vida novamente, de ser a mãe que eu sempre quis ser para você. Ele assentiu, um sorriso tímido e cauteloso surgindo em seus lábios. Vamos levar um dia de cada vez, ele propôs. Conversar, talvez fazer algumas coisas juntos, reconstruir. Isso pode levar tempo, mas estou disposto a tentar se você também estiver. Estou mais do que disposta, eu respondi, as lágrimas de alívio e gratidão brilhando em meus olhos. Tudo o que eu precisava era ouvir que havia essa chance. O garçom se aproximou discretamente, colocando um novo prato à nossa frente,
e oferecendo um breve sorriso antes de se afastar, deixando-nos novamente envolvidos em nossa bolha de reconciliação nascente. Enquanto continuávamos nossa conversa, explorando territórios antes intransitáveis de nossas vidas, senti que cada palavra, cada gesto de compreensão era um tijolo a mais na reconstrução de nossa relação. Era uma sensação ao mesmo tempo assustadora e maravilhosamente esperançosa. A atmosfera do restaurante Le Chic parecia ter se suavizado ao redor de nós, como se as sombras do passado dessem lugar a um tênue brilho de esperança. Marcelo e eu nos sentamos juntos, compartilhando uma refeição que era mais do que apenas comida. Era um rito de reconciliação, um gesto de cura após anos de distância e mal-entendidos. À medida que os pratos eram servidos, nossa conversa fluiu de maneira hesitante, mas genuína. Falávamos sobre os anos que havíamos perdido, sobre as minhas longas jornadas em recuperação, sobre os desafios que Marcelo enfrentara crescendo sem uma figura materna presente. Cada história compartilhada parecia tanto um acerto de contas quanto um delicado ato de revelação. "E como você gerenciou tudo isso sozinho?" perguntei, minha voz carregada de uma mistura de admiração e pesar, enquanto observava Marcelo cortar delicadamente seu filé. Ele pausou, pousando os talheres e olhando para mim com uma sinceridade crua. "Não foi fácil, mãe. Houve momentos em que eu realmente desejei poder te contar sobre meus problemas, minhas vitórias. Tudo." Ele suspirou, um som carregado de anos de peso. "Mas eu aprendi a ser independente, a ser forte. Acho que foi necessário de uma maneira amarga." O garçom se aproximou novamente, desta vez para encher nossos copos de água, e nos ofereceu um sorriso discreto antes de se afastar, deixando-nos novamente envolvidos em nossa bolha de reencontro. "Eu perdi tantos desses momentos", disse eu, sentindo uma pontada de tristeza. "Mas estou aqui agora, Marcelo, e eu quero saber de tudo. Quero estar aqui para o que vier." Marcelo assentiu, pegando o copo e tomando um pequeno gole antes de colocá-lo de volta na mesa. "Eu sei, mãe, e eu quero tentar", ele disse, as palavras saindo com uma hesitação que refletia a complexidade de nossas emoções. "Quero tentar reconstruir o que perdemos, descobrir quem somos agora, como uma família." "Acho que isso é tudo que podemos fazer", eu respondi, sorrindo através das lágrimas que ameaçavam cair. "Começar de novo, por mais estranho e desconfortável que possa ser." Nós continuamos a conversar, explorando tópicos leves e às vezes mergulhando em águas mais profundas. Cada palavra, cada risada compartilhada parecia nos aproximar um pouco mais, tecendo uma nova tapeçaria de relacionamento que incluía tanto as dores do passado quanto as possibilidades do futuro. À medida que a noite avançava e o restaurante começava a esvaziar, percebemos que nosso encontro estava chegando ao fim, pelo menos por aquela noite. Marcelo chamou o garçom para a conta e nos preparamos para deixar o espaço que havia servido como palco para o início de nossa reconciliação. "Eu estou realmente feliz que viemos aqui esta noite", Marcelo disse enquanto nos levantávamos. "Foi esclarecedor e eu estou ansioso pelo que está por vir." "Eu também, Marcelo", eu disse pegando minha bolsa. "Eu também." Caminhamos juntos em direção à saída, nossos passos mais leves do que quando havíamos chegado. Ao atravessarmos o limiar do restaurante, senti como se também cruzássemos um limiar em nossa relação, entrando em um novo mundo de possibilidades. Ao nos levantarmos para deixar o restaurante, Marcelo e eu caminhamos lado a lado em direção à saída. O ambiente dentro do Le Chic havia mudado sutilmente desde a nossa chegada. Onde antes as sombras de julgamentos e dúvidas se estendiam, agora um sentimento de conclusão e possibilidade começava a tomar forma. Ao nos aproximarmos do balcão, notei Camila e Bruno, que haviam sido parte tão crucial do nosso encontro inicialmente tenso. Eles estavam juntos, conversando em voz baixa, mas pararam para nos observar passar. Seus olhares, tão carregados de desdém quando cheguei, agora carregavam uma qualidade diferente. Nos olhos de Camila, havia uma espécie de reconhecimento respeitoso, talvez até uma pitada de admiração. Bruno, cuja postura inicial era de franca rejeição, agora exibia um aceno respeitoso,
um reconhecimento da dignidade e da gravidade dos momentos que havíamos compartilhado. Marcelo, percebendo a mudança na maneira como éramos vistos, inclinou-se ligeiramente em minha direção e murmurou: "Parece que as coisas estão realmente começando a mudar, não é?" "Sinto o mesmo", respondi, permitindo-me um sorriso ao perceber a transformação não só em nosso relacionamento, mas na maneira como o mundo imediatamente ao nosso redor começava a nos perceber. Quando chegamos à porta, Marcelo segurou-a aberta para mim e eu passei sob seu braço estendido. Na soleira da porta, ele parou e se virou para mim, um sorriso tímido iluminando seu rosto, um contraste com as emoções complexas que havíamos navegado durante a noite. "Até logo, mãe", ele disse, suas palavras carregando uma promessa de futuros encontros, de mais conversas e talvez de cura. "Até logo, Marcelo, cuide-se", respondi, tocando levemente seu braço em um gesto de carinho. Ele assentiu, seu sorriso se alargando um pouco mais antes de fechar a porta atrás de mim. Deixei o restaurante sentindo uma mistura de alívio e antecipação. A brisa da noite me acolheu, fresca e um pouco úmida, mas energizante. Caminhei um pouco pela calçada, respirando fundo, permitindo-me absorver plenamente a noite que, de certa forma, marcou um novo começo. Olhando para trás, uma última vez, através das janelas do restaurante, vi Marcelo conversando com Camila e Bruno. Algo na maneira como eles interagiam sugeriu que novas pontes estavam sendo construídas, que o entendimento e talvez até o perdão estavam no ar. Com um coração mais leve e um sentimento de esperança renovada, continuei meu caminho pela calçada iluminada pela lua, pronta para o que o futuro nos reservava. A madrugada começava a romper quando deixei o calor do restaurante Le Chic atrás de mim. As primeiras luzes da alvorada tingiam o céu de um azul pálido, prometendo um novo dia. Enquanto caminhava pela rua ainda tranquila, sentia uma leveza no coração que há muito não experimentava. Cada passo parecia ecoar no ritmo das possibilidades renovadas. O ar fresco da manhã acariciava meu rosto, trazendo consigo o cheiro da terra úmida e das flores tardias que começavam a abrir nas jardineiras da cidade. Era como se a natureza compartilhasse da minha renovação, oferecendo seu próprio renascimento como um espelho do meu. Refletia sobre a noite que havia passado, sobre cada palavra trocada com Marcelo, cada olhar que falava de dor e perdão. O amor que eu sempre soubera existir, mas que temi ter perdido para sempre, tinha sido reacendido entre nós. Era um sentimento frágil ainda, como uma chama recém-acesa que precisa ser cuidada com delicadeza, mas era real e vibrante. Com esses pensamentos aquecendo-me por dentro, percebi quão diferente o mundo parecia quando visto através das lentes da esperança. As árvores pareciam mais verdes, o céu mais vasto, e até o cantar dos primeiros pássaros soava como uma música especialmente composta para celebrar este novo capítulo da minha vida. Ao aproximar-me de casa, a luz do sol começava a dourar as pontas dos prédios, banhando a cidade com um brilho dourado que prometia um novo início. Parei por um momento, fechando os olhos e respirando profundamente, sentindo a promessa do dia que se iniciava. "Helena!" Uma voz familiar chamou, e ao abrir os olhos, vi uma vizinha acenando para mim do outro lado da rua. Ela sorria, e eu retribuí o gesto, sentindo uma conexão com as pessoas ao meu redor que havia esquecido ser possível. "Você parece diferente hoje, mas iluminada", ela comentou quando nos aproximamos. "É um novo dia, Anne", eu disse, minha voz refletindo a paz que eu sentia. Um belo e promissor novo dia. Continuamos a conversar brevemente antes de nos despedirmos, cada uma seguindo seu caminho. Ao entrar em casa, senti uma gratidão profunda por tudo que havia acontecido, por todas as dores que agora começavam a se curar. Olhando através da janela da minha cozinha para o horizonte agora brilhante, sabia que o caminho à frente ainda teria seus desafios, mas também estava cheio de potencial. O amor perdido tinha sido reencontrado, e com ele, uma nova esperança verdadeiramente brilhava, iluminando não apenas o meu caminho, mas também o caminho daqueles que eu amava. Com essa nova luz orientando meu coração,
Estava pronta para enfrentar o que viesse, sabendo que, não importa o que o futuro reservasse, eu não estaria mais caminhando sozinha.